E aí pessoal, tudo bem? Esse final de semana que passou, eu estava conversando com um amigo que começou a trabalhar numa loja de shopping e ele me contou que teve que comprar o seu uniforme de trabalho. Coisa estranha. Em razão disso, e cumprindo a função de difundir o direito para quem não sabe direito, hoje vou falar de alguns direitos trabalhistas que muitos empregadores fingem desconhecer e que muitos trabalhadores nem sabem que existe. Vou começar o vídeo falando de algumas práticas ilícitas e vou terminar o vídeo falando de algumas práticas lícitas. Mas antes, preciso te passar rapidamente o conceito jurídico de empregador para você entender bem o conteúdo do vídeo. Empregador é a empresa que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. O importante é frisar que o empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica. Entendido isso, vamos adiante. E vamos começar falando sobre o uniforme de trabalho. Se determinada empresa exige o uso de uniforme, saiba que ela deve fornecer gratuitamente as vestimentas aos seus empregados, não sendo lícito exigir que o empregado compre ou seja descontado de qualquer valor para a aquisição do uniforme. Essa orientação encontra-se no precedente normativo número 115 do Tribunal Superior do Trabalho. Assim, se a empresa exigir o uso de uniforme, ela deve fornecer gratuitamente aos seus empregados e não para por aí, ela deve fornecer quantidade suficiente e razoável para o exercício da profissão. O fundamento dessa obrigação encontra-se no conceito jurídico de empregador. Lembra? Pois é ele que deve assumir os riscos da atividade econômica. Essa regra também vale para os materiais que devem ser utilizados no ambiente de trabalho, como computador, caneta, grampeador, calculadora e etc. Os custos do empreendimento devem ser suportados pelo empregador, não podendo transferir o risco da atividade econômica para o empregado. Falando em materiais de trabalho, vamos falar daquele empregado trapalhão, estabanado, desajeitado, aquele empregado desastrado que por onde passa quebra tudo e derruba tudo. Sempre tem um, você conhece? É você? Pois bem, vamos imaginar que um empregado desse naipe trabalha em uma loja de antiguidades e que porventura venha quebrar algum objeto, como um vaso, por exemplo. Quem paga por esse vaso? O empregador pode descontar do salário do empregado? Depende. Como depende? Depende do que estiver escrito no contrato de trabalho. Se o contrato de trabalho for omisso e não falar nada a respeito de eventuais danos que o empregado possa causar ao empregador a título de culpa, ou seja, sem querer, o empregador não poderá descontar ou obrigar o trabalhador a pagar aquele objeto. Todavia, se no contrato de trabalho houver previsão, o empregador poderá descontar do salário do empregado. E pode ter certeza, é muito provável que essa cláusula esteja presente na maioria dos contratos, inclusive no seu. Portanto, fique de olho. Essa cláusula de responsabilidade é muito comum nos contratos de trabalho de motorista de veículo automotor, para os casos de dano no veículo ou eventuais multas que o motorista venha a sofrer. Apenas para comentar, se o empregado quebrar algum objeto de trabalho propositadamente, com raiva de algo que aconteceu, por exemplo, obviamente ele será obrigado a ressarcir a empresa pelo item quebrado. Cheque sem fundos. Quem trabalha em postos de gasolina ou até mesmo em lojas mediante comissão costuma viver o drama do cheque sem fundo. Quem nunca recebeu um cheque voador de um cliente? Mas e aí? O empregador pode ou não descontar o valor desse cheque do trabalhador? Para descobrir quem deve suportar o prejuízo, devemos lembrar do conceito jurídico de empregador. Você lembra? Empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica. Esse conceito está previsto no artigo 2º da CLT, e quando a lei fala em riscos, devemos entender lucros e especialmente prejuízos. Portanto, descontar do salário do empregado pelo fato dele ter recebido um cheque sem fundos é uma prática vedada e não pode ocorrer. Mas cuidado, o empregador pode descontar do salário do empregado, quando ele recebe um cheque sem fundos, nos casos em que o trabalhador contribui para o prejuízo. Como assim? Vamos supor que a empresa disponibilize algum sistema de verificação de crédito, mas que no momento da compra, o empregado recebe o cheque e não verifica se o cliente tem ou não alguma restrição de crédito. Vamos supor que esse cheque recebido era sem fundos. Nesse caso, o empregador pode descontar do salário do empregado. Para terminar, vou falar rapidamente dos descontos salariais lícitos, ou seja, os descontos permitidos. O artigo 462 da CLT estabelece que o empregador pode descontar do salário do trabalhador nas seguintes hipóteses: quando tiver havido adiantamento salarial, descontos estipulados por lei, como INSS, Imposto de Renda, Pensão Alimentícia, Vale Transporte, Contribuição Sindical, cláusulas coletivas, bem como os danos ao empregador que eu comentei antes, desde que, é claro, exista previsão contratual. Entretanto, em 2003, o Tribunal Superior do Trabalho editou a súmula número 342, ampliando o rol daqueles descontos lícitos que eu acabei de comentar. Então, além daqueles descontos, temos também
convênio médico, compra de medicamentos, aquisição de material vendidos em cooperativas da empresa, mensalidade de clubes esportivos e associações culturais e de lazer que a empresa ofereça aos empregados, fornecimento de apólice de seguro de vida ou de acidente. Para os descontos da súmula serem válidos, é necessário que exista autorização por escrito do empregado. Ocorre que essa súmula acabou permitindo a venda compulsória pelos bancos de apólices de seguros a seus empregados. E quem trabalha em banco sabe muito bem como funciona isso. No primeiro dia de trabalho, o chefe chama o empregado para conversar e oferece uma apólice de seguro do próprio banco no valor de, vamos supor, R$400 e diz que todos os empregados usufruem do seguro e que ninguém está de fora. E o chefe quer saber se o empregado vai ficar de fora. Primeiro dia, difícil negar, hein? O que você faria? O empregado vai lá e assina essa apólice. Injusto, né? E apesar dessa súmula ferir diretamente o artigo 462 da CLT, que trata do princípio da integralidade ou intangibilidade do salário, cujo objetivo é justamente evitar os abusos nos descontos do salário do empregado, essa súmula é obedecida e essa conduta é praticada reiteradamente, constantemente. Por fim, e apenas para esclarecer, quem estiver sofrendo com algum dos ilícitos que eu comentei nesse vídeo deve procurar o sindicato da categoria e, caso não tenha sindicato, deve procurar o Ministério Público do Trabalho. Eu vou deixar um link aqui na descrição em que você pode fazer uma denúncia online. Fácil, né? Bom, pessoal, essa foi minha contribuição dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal e, se quiserem saber mais informações, acessem meu site www.naosabedireito.com.br. Tchau e até a semana que vem. E aí, você tá bom? Eu tô.